Vamos conhecer agora a linda história de São Charbel. E para isso, vamos viajar até o Líbano, no Oriente Médio. Apertem os cintos e vem comigo. Estamos aqui no Líbano, um pequeno país situado no Mediterrâneo Oriental. Ele é um país que tem uma história milenar e insondável. É, portanto, um país muito interessante e muito complexo. Nesse país, o Brasil tem uma presença muito especial, porque o Brasil fez parte do desenvolvimento da nação libanesa. Antes da nação libanesa nascer, já no período da Segunda Guerra Mundial, havia levas de libaneses que haviam imigrado para o Brasil e que começaram a vertebrar a relação entre os dois países. E isso traz para quem representa o Brasil hoje uma singularidade, que é a de que nós somos bem-vindos, o Brasil, os brasileiros e o representante, em qualquer segmento social e político. O que aumenta a importância e a singularidade libanesa, evidentemente, é a geografia. O Líbano tem como vizinhos a Síria, Israel e, evidentemente, é um microcosmo de tudo que acontece na região do Oriente Médio. Os primeiros indícios de civilização do Líbano remontam a mais de 7.000 anos de história. Mas o país conquistou sua independência somente em 1943. Sua população é de 7 milhões de habitantes. Sua capital é Beirute e 40% dos habitantes são cristãos. Esta é a bandeira do Líbano. Ela foi adotada em 7 de dezembro de 1943. Foi desenhada originalmente na casa do deputado Sib Salam, por ele e outros deputados do parlamento libanês. A árvore de cedro da bandeira é mencionada na Bíblia como um símbolo de força e riqueza, e por muito tempo foi associada à minoria cristã libanesa. A cor branca na bandeira representa a neve como símbolo de pureza e paz. As duas faixas vermelhas remetem ao sangue libanês derramado para preservar o país contra os sucessivos invasores. O cedro do Líbano é sábio, singular, mágico. Em seus 3 primeiros anos, raramente ultrapassa 5 centímetros em altura, enquanto suas raízes avançam até 1,30 m dentro da terra. Aos 4 anos, tem início uma nova fase de crescimento. Lento, mas contínuo. O cedro ganha cerca de 20 centímetros por ano. Entre os 20 e 40 anos, são geradas as primeiras sementes. Depois disso, vem a maturidade. O cedro pode chegar a 40 metros de altura e seu tronco talvez supere os 2,5 metros de diâmetro. O cedro adulto poderá ser largo e alto, representando harmonia, energia e solidez. Se bem tratado, resistirá ao calor e ao frio, ao vento e à chuva, e viverá por séculos e séculos, com vigor e saúde. O cedro é nativo das montanhas entre Líbano, Síria e Turquia. Sua história se confunde com a história da humanidade. Sua madeira compacta e homogênea foi utilizada pelos fenícios para a construção de embarcações comerciais. Os egípcios empregavam sua resina nos trabalhos de mumificação, e sua madeira também serviu de base estrutural para monumentais construções, como o famoso Templo de Salomão em Jerusalém, e também nos palácios dos reis Davi e Salomão. A Bíblia faz 75 menções à árvore. Vamos à história de São Charbel, o santo que levou o Papa João Paulo II dizer: Santo Charbel é o santo do século XXI.
O menino Charbel nasceu em Becafra, uma aldeia que fica no pé de uma série de montanhas, no ponto mais alto dos cimos libaneses, cobertos de neve, a 1.600 metros sobre o nível do mar, sendo a mais alta das aldeias do Líbano e a mais próxima dos bosques dos famosos cedros. Os moradores desta aldeia são maronitas, pertencendo na sua quase totalidade à família Macluf. Seus pais eram Antônio e Brígida. Eles tiveram 5 filhos. Youssef, que significa José, era o caçula, e o futuro santo Charbel. Youssef tinha 3 anos quando seu pai morreu, e a sua família ficou aos cuidados do seu tio Antônio, que procurou educá-los religiosamente no santo temor a Deus. O pequeno Youssef, José, manifestou desde criança uma profunda inclinação para a vida contemplativa e de piedade, ocultando-se frequentemente no mais intrincado dos rochedos que cercavam a cidade, passando lá muitos dias em oração e no exercício da penitência. É importante salientar que a mãe de São Charbel era muito religiosa e rezava continuamente com as mãos levantadas para o céu. Jejuava quase todos os dias, ingerindo muito pouco alimento. Havia feito voto de nunca comer carne, mas seu confessor a dispensou, trocando-o pela recitação do rosário todos os dias. 2 anos após a morte de seu pai, sua mãe casou-se novamente com um bom homem chamado Laúde Ibrahim, que foi ordenado sacerdote segundo as normas da Igreja Católica Maronita, na qual homens casados podem ser ordenados, enquanto os já sacerdotes não podem se casar. Nosso Youssef era muito apegado ao padrasto, a quem ajudava na missa, tocando sinos e em outros trabalhos da igreja. Já em casa, sob a orientação do seu tio, rezava o rosário todos os dias e lia o Evangelho. Já adolescente, Youssef sentiu vontade de se retirar para a vida monástica, seguindo o exemplo de 2 tios maternos, Agustim e Daniel, os quais viviam santamente no mosteiro de Cosaia. Uma prima sua, chamada Miriam, demonstrou desde tenra idade muito carinho por ele, porque às vezes, quando crianças, haviam ido juntos dar de pastar aos animais, porém ele sentia inclinação para a vida religiosa. Sobrinho, sabe o que dizem que nós, eremitas, somos? Loucos. Mas as palavras de São Paulo são afiadas como espada. As coisas loucas segundo o mundo são sábias aos olhos de Deus. Nós deixamos de lado o juízo do mundo. Só Deus nos interessa. Tudo é efêmero. A vida é efêmera. A beleza é efêmera. O prazer é efêmero. Só Deus é a alegria eterna do ser humano. O homem sensato é o que não se encontra com a lâmpada vazia no momento da sua morte. É fato que antigamente eram os pais que arranjavam casamento para os filhos. Sendo o tempo de contrair matrimônio, sua mãe e seu tio trataram logo de lhe arrumar uma pretendente. Mas José sente-se chamado a outro tipo de vida.
Youssef ouve a voz do Senhor. Deixa tudo, vem e segue-me. Ele tinha 23 anos quando começou a executar o seu plano de vida, que guardava em segredo. Ele decidiu deixar a sua família, os seus amigos e a sua aldeia, para seguir o caminho que ele sozinho escolheu, e sua longa marcha solitária, que o fez atravessar a árdua montanha de Tanurim. Não desviou a sua decisão, pois ele queria ingressar-se na vida religiosa. José finalmente pôde escapar de seu tio. Foi impossível para José responder ao chamado da vida monástica quando ainda pequeno, porque seu tio e tutor se opunha fortemente ao seu desejo. Dirigindo-se ao mosteiro de Nossa Senhora de Maifuk, onde se estabeleceu com grande alegria entre os monges libaneses, no ano de 1851. Ele escolheu o nome de Charbel, em honra de São Charbel, mártir da Igreja Antioquia. Depois do primeiro ano de noviciado, o irmão Charbel foi enviado ao mosteiro de São Marom, de Anaia, para fazer o segundo ano de provação. Os monges se dedicavam a cantar o ofício divino 7 vezes por dia, em aramaico, a língua falada por Nosso Senhor, estudar a liturgia e a vida monástica, e a esforçar-se no caminho da perfeição. Além disso, dedicavam-se a trabalhos domésticos do mosteiro, como fazer pão, cultivar a terra, ou mesmo ser sapateiro remendão e lavar a roupa, como também carpinteiro. Em 1853, aos 25 anos de idade, Charbel pronunciou seus votos solenes de obediência, castidade e pobreza. أنا الأخ شربل أعد وأنظر أمام الله القادر على كل شيء والطوباوية مريم العذراء الدائمة بتوليتها وأبينا مار أنطونيوس بحفظ الطاعة والعفة والفقر الاختياري حتى الممات بموجب قوانيننا ورسومنا. Foi então enviado para o mosteiro de São Cipriano, em Cafifã, onde funcionava na época o seminário teológico da ordem libanesa maronita. Aí foi aluno do beato padre Nimatullah Kassab al-Ardini, tanto em teologia quanto em santidade. São Nimatullah foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 16 de maio de 2004. Sempre dos primeiros alunos, após 6 anos de estudos teológicos, Frei Charbel foi ordenado sacerdote em 23 de julho de 1859, em Pequerque, sede patriarcal maronita. Voltou em seguida ao mosteiro de Anaia, onde permaneceu 16 anos, vivendo em comunidade, antes de retirar-se na ermida do mosteiro, dedicada a São Pedro e São Paulo. Como
Como monge, Charbel foi excepcional, sobretudo pela capacidade de oração, de obediência e de total abnegação. Nada amou tanto quanto passar o maior tempo possível na sua humilde capelinha, ajoelhado aos pés de Jesus sacramentado, absorto em profunda meditação, sem sentir a mais leve fadiga. Dir-se-ia um serafim, não um homem, tal era o seu modo de orar. Quanto à comida, nem o mais faminto seria capaz de comer o que comia o nosso santo. Para si, reservava o pão mais duro e as frutas meio estragadas. Jamais comeu carne durante a sua vida religiosa. E quanto ao vinho, não obstante cuidar das parreiras do mosteiro, jamais o bebeu, como jamais chupou uvas, a não ser por ordem dos superiores. Lá viveu como modelo de monge, pela fiel observância dos votos religiosos de pobreza, castidade e obediência, bem como dos regulamentos do próprio convento. Ele dedicou sua vida à oração, aos trabalhos manuais, bem como à comunicação constante com Deus. Foi de uma austeridade exemplar, mortificando-se no seu modo de comer e vestir, guardando sempre um santo silêncio, interrompido quando se tratava da glória de Deus ou da santificação das almas. Era este o irmão Charbel, e esta foi a sua vida em Anaia, modelo perfeito dos monges, que nele encontravam um estímulo para só procurarem a santificação própria. Não quero monges, me deixem morrer como eu quiser. O que dói, filho? Se posso ajudar, estou pronto. Sinto um fogo no peito, minha boca arde de sede, todo o meu corpo dói, como se estivesse me golpeando com 1000 porretes. Ânimo! O fogo da dor purifica nossa alma. Deus é um bom Pai, que nos amou mais que todo mundo e gosta de nossa penitência, porque nos quer levar até Ele. Então, do que tem medo? Deus ama você mais que a sua mãe, e você tem uma mãe no céu, que abre o seu coração. Diga comigo, refúgio dos pecadores, intercedei por mim. O sacerdote Charbel. Sendo sacerdote, permaneceu no mosteiro de Anaia durante 16 anos. Comparecia ao coro com a comunidade à meia-noite, e depois, enquanto todos iam dormir de novo, ficava na capela até o amanhecer. O ponto central de cada dia era a celebração da Santa Missa. Passava horas inteiras se preparando para a missa, e depois, a fim de dar graças, mesmo se tinha de fazer alguma coisa, a preparação e o agradecimento não demoravam menos de 1 hora cada. Na comunhão e na elevação, ficava tão contemplativo que não se dava conta do que se passava à sua volta. Algumas testemunhas manifestaram. Parecia que via com seus olhos o Filho de Deus, e a sua voz e o seu rosto refletiam uma grande alegria interior. Quando comungava, parecia gozar do melhor alimento do mundo, como se fosse um alimento celestial.
Um ancião religioso relata: meu irmão e sua esposa me contaram que um dia, enquanto assistiam no eremitério à missa do padre Charbel, com a sua sobrinha de 4 anos, chamada Raquel, a menina viu, no momento da elevação, um menino nas mãos do padre Charbel e gritou: olha, tia, que belo menino! A tia fez calar e o padre continuou a missa como de costume. Tano Musa, que muitas vezes o ajudou na missa, afirmou ser tão viva a sua fé que, depois da consagração, saíam algumas vezes lágrimas de seus olhos. Em 2 ocasiões, observou que suas lágrimas molharam o corporal. Frei Charbel destacou-se entre os seus companheiros pelo fiel cumprimento dos votos. Em relação à pureza, era extremamente exigente e não queria olhar para o rosto de nenhuma mulher. Se alguma delas lhe cruzasse o caminho, ele preferia que um dos dois se retirasse de um lado. Se fosse a uma casa para rezar por algum doente, pedia que as mulheres saíssem enquanto ele lá estivesse. Não quis receber nenhuma mulher de sua família enquanto estava no eremitério, nem mesmo a sua própria mãe. Só falava com ela pela janela, sem vê-la. Isso parece exagerado aos nossos olhos contemporâneos, mas ele queria cuidar da sua pureza até o menor detalhe possível. Como dói não me deixar vê-lo. Vim a pé de Bicafra até aqui para vê-lo. No céu nos encontraremos e nos veremos para sempre. A Virgem Maria. São Charbel, assim como todos os maronitas, tinha grande devoção a Maria. Todo dia rezava o rosário, como sua mãe o ensinara quando criança. Invocava muitas vezes Maria durante o dia, além das vezes em que é recordada no ofício divino. Na missa do rito maronita, ela é citada cerca de 50 vezes. Os católicos do Líbano erigiram uma estátua de mármore a Maria, rainha do Líbano, para celebrar o 50º da proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Esta é a imagem da Imaculada Conceição. Ela tem 8,5 metros de altura e é chamada Nossa Senhora do Líbano. Ela foi construída na aldeia de Harissa, numa colina, onde também foi feito um santuário. Embaixo da imagem tem uma capela, que tem cerca de 200 anos. E ao lado da capela temos a catedral. A imagem está a 600 metros de altitude e é mais uma prova do imenso amor dos católicos libaneses para com Maria. A tradição local afirma que Maria foi ao Líbano seguindo seu filho Jesus, que, segundo o Evangelho, ali esteve, percorrendo especialmente as cidades de Tiro e Sidônia. No país, há cerca de 60 santuários marianos, para os quais também acorrem até os muçulmanos,
que consideram Maria a mulher mais pura e mais santa do mundo. Diz o Alcorão: Maria, Deus te escolheu e purificou. Ele te escolheu antes que todas as mulheres do universo. E na Sura, fala-se de Maria como virgem e mãe. O padre Charbel tinha o costume de conservar em sua cela uma imagem de Maria, a quem invocava ao longo do dia, especialmente ao ir dormir. Após cerca de 3 horas de sono, ia rezar matinas com seus irmãos à meia-noite e continuava sua oração até a manhã ante o Santíssimo Sacramento. Maria era sua mãe, que o conduzia a Jesus. Ele se sentia feliz por viver em um país onde, segundo a tradição, Jesus e Maria estiveram. O diabo não o deixava tranquilo. Já vimos como o fazia sofrer com tentações desonestas. E embora ele não tenha escrito nada, e por isso saibamos muito pouco de sua vida interior, podemos supor que passasse muitas noites sem poder dormir, devido às investidas do maligno. Um dia, enquanto estava na igreja, rezando, caiu um raio que provocou um estrondo tão grande que todos se assustaram, mas ele continuou orando inabalável. Segundo alguns, era uma manifestação do demônio. O pai do padre Shible conta o fato. Em 1885, num dia de chuva, estando reunidos no mosteiro de Anaia, ouvimos um trovão que fez tremer as paredes do cenóbio e caiu um raio. Nós vimos na igreja que a toalha do altar se queimou, bem como algumas vestes sacerdotais, e um cálice foi arremessado à porta da igreja. Na cozinha, os 2 companheiros do padre Charbel caíram desmaiados pelos raios e pelo forte cheiro de queimado. Padre Charbel estava na igreja, de joelhos, de acordo com seu costume, e como se nada tivesse acontecido, assim continuou sem titubear. O raio caiu sobre a igreja, saiu por um canto no lado sul e deixou seus rastros a uma distância de 10 metros do lado de fora do templo. Estávamos aterrorizados, mas agradecemos a Deus por ter ele preservado o padre Charbel do perigo. Este é o senhor George Had, um libanês que mora no Brasil. Ele escreveu um livro sobre São Charbel e participou como ator no primeiro filme dedicado ao santo. Ele nos explica agora sobre o milagre da lamparina, que levou São Charbel à ermida. Ouçamos. Se abrir, qualquer pessoa que abre o YouTube, a primeira cena é a minha. Por quê? Eu falo isso porque no nosso regulamento da nossa igreja maronita no Líbano, para que um eremita se isola, tem uma regra e tem condições, né? Então esse milagre, com esse milagre que foi permitido ao Santo Charbel de se isolar do mundo e de virar eremita. Eu pus água no lugar do óleo, na lamparina. Meu nome era Abdo, o servidor lá do convento. E a lamparina acendeu. Chegou o padre superior e falou: Santo Charbel, não é permitido. Eu dei ordem para não consumir o óleo, porque nós temos pouco óleo. Santo Charbel se ajoelhou e pediu perdão. O padre superior se virou de repente e pegou um pouco da lamparina
lembrando as minhas palavras, que eu brinquei com o Santo Charbel. Quando sentiu a água, o Padre Superior se ajoelhou e pediu a bênção do Santo Charbel. E o dia seguinte foi para a solidão e falar com Deus. Enquanto os monges tomavam suas refeições com o Padre Superior, ele lhes disse: Meus irmãos, como estamos sofrendo falta de azeite, vocês devem dormir cedo e não podem acender a lamparina após as 20 horas. O monge Charbel não estava presente naquela refeição. No final da tarde, Charbel, não sabendo da ordem do Padre Superior, foi até a cozinha e disse ao ajudante: Por favor, Ábido, encha para mim esta lamparina. Olha, o monge Charbel está desobedecendo ao seu superior. O outro irmão replicou: Talvez ele não saiba da ordem do Padre Superior. Então Ábido exclamou: Olha o que eu vou fazer. Vou encher a lamparina de água. لا لا حرام عليك شو عم تعمل؟ عم تحط مي؟ ايه عم بحط مي. خليه يتعلم بونا شربل. مين قال له يجي مأخر على الميدة وما يعرف شو قال الرئيس؟ Eles entregaram a lamparina ao Padre Charbel. تفضل يا معلم، سرجك معبى لفوق. الله يأجرك يا عبدو. E começaram a espiar pelo buraco da fechadura. A seguir, viram Charbel acender a lamparina. Santo Charbel se ajoelhou e começou a rezar. Ábido ficou perplexo quando viu que a lamparina que ele mesmo encheu de água estava acesa. ما بصير، عنده سرج غيره. شو المي بتضوي؟ Nesse momento, estava passando o Padre Superior no corredor e viu Ábido espiando pelo buraco da fechadura. Ele disse: Ábido, o que está fazendo aqui? Ábido replicou: Meu mestre, Padre Charbel, pediu para encher a lamparina de azeite e eu enchi de água, mas estou verificando que ela está acesa. O Padre Superior mandou Ábido sair da porta da cela e lhe disse: Nunca mais brinque com Charbel. O Padre Superior bateu na porta, entrou na cela de Charbel, constatou que a lamparina estava acesa. Ele lhe disse: Por que tua lamparina está acesa? Eu não avisei para não consumir azeite, pois temos pouco azeite? Charbel se ajoelhou e disse: Perdoe-me por amor a Deus. O Padre Superior, neste momento, para tirar uma dúvida, porque Ábido tinha dito que a lamparina tinha água e não azeite, abriu a lamparina, colocou seu dedo dentro e, após ter experimentado o líquido, constatou que era água. O Padre Superior se ajoelhou diante de Charbel e suplicou: Meu irmão, perdoe-me você, por amor a Deus, e me abençoe. Após este fato, Charbel entrou no eremitério. São Charbel, rogai por nós.
São Charbel, na ermida. Em 1875, aos 47 anos de idade, Padre Charbel foi morar na ermida e ali viveu os 23 anos restantes de sua vida. Deus, eu venho a vós. Aqui na pradaria me escutais melhor. Venho ao Calvário para participar de vossos sofrimentos pelo resto da minha vida. Minha fraqueza me dá medo, mas vossa graça é minha arma. Convosco a ermida que vejo é maior que um palácio. Vejo a pradaria crescer e florescer, e a luz de vossa face reluz como a meta da minha vida. Ó Deus, tudo é efêmero neste mundo, menos vossa caridade. مجد لله يا خيي. دايما لله. اهلا اهلا يا معلمي بونا الحبيب. تفضل معي تدلك على اوضتك. واغراض المحبسي عديتن غرض بعد موت المرحوم بونا ليشا. بونا الريس قال تسلمك ياهن مثل ما استلمت. هيدي اوضتك يا معلمي. وهيدي اوضة بونا مكاريوس. وهيدا محل غراض. وهيدا الكرم. اجا وقت القطاف وناطرينك تساعدنا. الله اجركم يا خيي. Estas são imagens reais do quarto do Padre Charbel. Observe que o seu travesseiro era um pedaço de madeira, coberto com um pedaço de pano de um antigo hábito, e a sua cama era de folhas de carvalho, coberto com uma capa de palha e deitada diretamente no chão. Como vemos, nosso santo praticava severa mortificação. O eremita não se isolou para escapar das regras monásticas e do amor ao próximo, mas para se aperfeiçoar através do sacrifício e das virtudes. Tudo no silêncio e na abnegação. O eremita tem que respeitar a todos. Ele está proibido de falar, a não ser que seja necessário. O eremita tem que fazer jus a seu nome. É uma pessoa que escolhe a solidão e sacrifica seus sentimentos e ideias. Não come com ninguém em seu quarto. Não come mais do que uma só vez ao dia. Um só gênero de alimento e absolutamente nenhuma carne. Não come nem frutas nem sobremesas. Não bebe álcool e nunca deixa a ermida, sem uma permissão pelo superior. É absolutamente proibido que mulheres entrem na ermida. Além de sua vida de meditação, o eremita tem que praticar trabalhos manuais na ermida e no campo. المجد لله يا معلم. دايما لله يا ابني. هاي حسنة قداس يا معلمي. عطيها لابونا مكاريوس يا ابني. صحابة بريد تاخدها انت بايدك وتقدس له القداس انت بذاتك. خذ هودي يا خيي.
Ele vai seguir comendo folhas e pedaços de pão queimado? O pobre homem não tem boa saúde. A comida está na frente dele. Já se vão 5 anos. Ainda não sabe que ele tem esse costume? Ele gosta de comer assim. Ele é feliz e despreza sua saúde. هيك يا حرام رجعنا وبالمغص. موجوع كتير يا ابونا شربيل. روح البيت. معلش يا اخي، بدنا نكفي سعيد هالجلاين. بيت الخوري طالبك، معي كلمة من الرئيس بيأذن لك ترافقني. يا رب. ابن البيك بحالة خطرة، جايبين له الكاهي. نجيب ولد وحيد ما عندهم غيره. هيدي حمة التيفوس، ما قدر حكيم يشفي منها. ليكي هالراهب كيف ملفلف بثيابه خايف لناكله. هيدا خايف تيشوفنا ويتجرب، بس بيقولوا عنه قديس، من هيك بعتت وراه الست. Já em vida, São Charbel fez muitos milagres. جوعان بدي اكل. قوة الله ابنكم شفي. بونا شربل شفي ابن البيت. جبتني عالجلجلي، كتر خيرك، أنا مش ندمان. بس الناس إخوتي اللي افتديتهم بدمك غرقانين بالدموع والآلام. لا تنسى يا شربل إنك حبيس، لا تنسى إن دعوتك العزلة والحرمان حتى من فرح التبشير بالإنجيل. حبيس، أنا عارف إني حبيس، بس شو بيمنع شارك الناس آلامهم. مش انت قلت افتقدوا المرضى، عزوا الحزانة، زوروا المحبوسين. شربل أنا بعدني عم بتألم على الجلة لآخر الدهر. محتاج لتلاميذ يخلصوا العالم بالصمت، ركاع ومتضايق مثل موسى على الجبل. دعوتك تخلص مع الناس بالصمت، بالصلاة على الجبل. حبني والباقي علي مش عليك. ربي أنا بحبك، عايدي الخاطين بقدم لك جنة حبك.
دموع المعذبين بالأرض، غبطة الفرحانين بالدنيا وبالسماء. نهوي سبيونو كانوا باش ما يوقف فرحوا. جابونا الحبيب، جابونا الحبيب، تفضل عاوزينا. معنا هالمجنون من اهمي، نترجاك تصلي له على راسه. فوت على كنيسة يا ابني. تقع منيح وتكتف. مع السلامة يا ابني، الله يوفقكم. A sua morte. الجوهر في مضمون الإنجيل هو ذبيحة الحب الفادي. هذه الذبيحة تستمر، تتجدد في ذبيحة القداس. ما القداس إلا اشتراك فعال في عمل المسيح الفدائي المتجدد في كل زمان ومكان. لنصلي. آبد قشتو هو بروخ دبحو دمراعي لوخ الهونو قبيل. يا أبا الحق، هو ذبنك ذبيحة ترضيك، فاقبل من مات عني واغفر لي. هذا القربان تقبله من يدي وارضى عني. ما أكثر آثامي وما أعظم مراحمك. إن وازنت يرجح حنانك رجحان الجبال. No dia 16 de dezembro de 1898, o Santo Charbel começou a Santa Missa, depois das costumeiras 5 horas de preparação. Era 11 horas da manhã, e essa foi a última missa celebrada pelo nosso santo. Antes da consagração, sentiu um tremor percorrer todo o corpo. Seu companheiro, Padre Macários, vendo que ele não podia continuar, fez com que se recostasse um momento. Foi somente um momento. O piedoso ermitão se dirigiu novamente ao altar e continuou a Santa Missa. Durante 8 dias, e até onde lhe foi dado mover os lábios, não se cansou de repetir os nomes de Jesus, Maria e José. اترك الكيس. اعطيني القربان. الليلة ليلة عيد الميلاد، إن شاء الله الطفل يسوع يشفيك يا معلم. أبانا الذي في السماوات
ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. Santo Charbel entregou a sua alma angelical nas mãos de Deus no dia 24 de dezembro de 1898, aos 70 anos de idade. Fecharam-lhe os olhos e a boca, cruzaram-lhe as mãos sobre o peito e puseram uma cruz em suas mãos. Foi despojado do hábito, tiraram-lhe o cilício que sempre levava, e pôde-se observar que, no capuz do seu hábito, havia umas pedrinhas lisas na parte em que descansava as costas, para, assim, mortificar-se quando estava sentado. Tinha os rins cingidos com uma corrente de ferro. No seu funeral, São Charbel realizou seu primeiro milagre, após sua morte. Curou o jovem Tanousse, deficiente, que tocou em seu corpo. Luzes na noite. Na noite do funeral do padre Charbel, o padre Elias entrou na igreja para fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento e, depois de ter rezado o rosário, foi correndo acordar o padre Francisco, dizendo-lhe: viu uma coisa extraordinária, uma luz que saía do sacrário e ia aos restos mortais do padre Charbel. Parava-se imóvel sobre ele e depois retornava ao sacrário. Na noite seguinte ao sepultamento do padre Charbel, muitos moradores das casas próximas viram uma luz que descia e subia do lugar onde estava o corpo do padre Charbel. Esse fenômeno durou por volta de 45 dias. Seu corpo foi sepultado no cemitério comum dos frades, com todos os seus hábitos e seu ataúde. Seus irmãos de religião e os moradores das aldeias vizinhas acompanharam o seu corpo até a sepultura, como se tratasse de um santo. 4 meses depois. Após a morte do padre Charbel, muitas foram as pessoas que declararam ter visto uma grande luminosidade lá para os lados do seu sepulcro. No princípio era completamente branca, e depois se transformaram como que línguas de fogo e completamente vermelhas. Esta mesma luz apareceu mais tarde na capela do mosteiro e também na ermida foi vista diversas vezes. Devido a estes fatos sobrenaturais e de suas consequências, foi-lhes concedido permissão para abrirem o sepulcro. A tumba foi aberta. O corpo de Charbel estava inteiro e secretava água e sangue. A fase milagrosa do corpo começou assim. Primeiro, ele foi transferido a um caixão privado, de onde o retiraram muitas vezes, e a cada vez o corpo do eremita secretava água e sangue, encharcando assim suas vestes sacerdotais e as almofadas. Constatou-se que, de seus lados que conservavam as marcas do cilício de ferro, é que saíam esse líquido. Para deter a saída desse líquido, os monges lavaram várias vezes o seu corpo com álcool e até chegaram a colocá-lo no terraço no verão para que o seu corpo ficasse seco, mas tudo foi em vão. Depois de estar há mais de 2 anos fora do túmulo,
em maio de 1901, decidiram colocar o seu corpo na entrada do convento, para que todos pudessem vê-lo. Puseram o corpo de pé, em um armário de cristal, sem lacrar, sustentado por 2 tábuas colocadas embaixo das axilas, com o capuz abaixado nas costas e uma estola no pescoço. A porta do armário era de cristal e não estava lacrada. Podia ser aberta e muitos peregrinos aproveitavam de qualquer descuido para abri-la e pegar uma relíquia. Desse modo, desapareceram pelos da barba, o bigode, unha, pedaços da batina e até algum dente. Outros se contentavam apenas em tocá-lo, com algum objeto que levavam como relíquia por ter tocado no corpo de um santo. Devido a estes fatos, os monges decidiram tirá-lo da urna e levá-lo à sala onde havia estado anteriormente. A consequência de tudo isto foi que os monges se viram obrigados a trocar as roupas do santo Charbel 2 vezes por semana, para evitar manchas. Como este milagre continuasse, a notícia espalhou-se até fora do convento, despertando um profundo interesse em todas as almas. Mal se conhecer o milagre, todos concordaram em afirmar a evidente santidade do santo Charbel. Muitas pessoas pediram a Deus algum milagre por meio do seu amado servo, e Deus atendeu a todos. Assim, a fama da santidade deste humilde monge, bem como dos seus milagres, estendeu-se logo pelo Líbano e outros países. Em 24 de julho de 1927, depois de estar 29 anos fora de seu túmulo, procedeu-se ao sepultamento do seu corpo, na capela do mosteiro. A segunda exumação se deu porque novos fatos milagrosos aconteceram. Um peregrino observou que a parede da cripta, que era de pedra porosa, estava umedecida, e não se podia explicar como o suor de um defunto conseguiria atravessar 30 centímetros de bloco de pedra unidos por cimento. Quando abriram a tumba em 1950, meio século após o falecimento do eremita Charbel, milhares de fiéis se aglomeraram no convento de Anaia, todos cheios de piedade, fervor e fé na santidade do monge ali sepultado. وأمام لجنة خاصة من كهنة وأطباء أخرج الجثمان من التابوت الحديدي الذي أكله الصدأ، وكان طريا سليما إلا من العرق والدم العجيبين. وجرى غسل الجثة وتلبيسها ثياب الكهنوت وكأنها ما زالت في الأسبوع الأول من الوفاة. Era como se ele tivesse morrido uma semana antes. O corpo foi exposto ao público, que se apressou para receber a bênção e beijar a mão do santo de Anaia, a começar pela mulher do presidente. O seu corpo foi, durante 3 semanas, exposto para que todos pudessem vê-lo. Vieram grandes multidões de diferentes países, especialmente do Oriente Médio. Depois, o ataúde foi trocado por um novo e depositado na mesma cripta anterior. O número de milagres nessa ocasião foi tão grande que Anaia foi chamada de a Lourdes libanesa. Em 7 de agosto de 1952, houve outra exumação, porém em segredo, sem noticiá-la ao público. O padre José Maifuz, que foi postulador da causa de sua canonização, esteve presente nesta oportunidade
e afirmou: eu mesmo toquei o seu corpo em agosto de 52. Parecia um morto-vivo. Um cadáver que se conserva não é um fenômeno único, porém, um cadáver que permanece flexível, terno, elástico e transpira constantemente é um caso extraordinário e único em seu gênero. Nesta terceira exumação, segundo testemunho ocular, o corpo foi retirado do caixão e sentado numa cadeira, os braços e as pernas dobrados, curvados, a cabeça inclinada balançava de um lado para o outro. As vestes sacerdotais e as roupas interiores estavam encharcadas de sangue. São Charbel permaneceu com seu corpo conservado e transpirando até o dia da sua beatificação, em 1965, e depois simplesmente se decompôs. Esta é a verdadeira face de São Charbel. Ela foi revelada milagrosamente em uma fotografia tirada em 8 de maio de 1950 em frente ao eremitério, por um grupo de padres que visitavam o convento nessa ocasião. E esta foi a foto oficial apresentada ao mundo na sua canonização em 1977. Os 2 milagres reconhecidos pelo Papa Paulo VI. O primeiro milagre. Eu, irmã Mel e Abel, ingressei no convento quando tinha 16 anos, no dia 8 de setembro de 1929 em Bicfaia. Gozei de boa saúde até 1936, quando comecei a sentir dores no estômago, causando-me qualquer espécie de comida ou um verdadeiro enjoo. Fui tratada por um médico, porém, não encontrei nenhum alívio, continuando com os sofrimentos e com os vômitos por mais uns 7 meses. Os médicos não produziam resultado positivo, pois continuava a vomitar logo em seguida a cada refeição, o que me deixou muito fraca e debilitada. Foram terríveis os meus sofrimentos, estive às portas da morte, tendo recebido já os últimos sacramentos, quando ouvi contar os milagres operados pelo Padre Charbel. O interessante do caso é que eu vi como apareceu na fotografia milagrosa, antes que eu tivesse conhecimento da mesma. Também sonhei que me encontrava numa pequena capela rezando ajoelhada diante de um altar, quando repentinamente as velas brilharam com mais intensidade, e vi o Padre Charbel ajoelhado levantando as mãos como se me estivesse abençoado. Na manhã de terça-feira, 11 de junho de 1950, às 9h40 abandonei Bicfaia e dirigi-me ao convento de São Maon em Anaia, acompanhada pela irmã Isabel Guraieb, enquanto repetia as orações que todos os doentes rezavam com grande fé. Olhei para o sepulcro onde o nome do Padre Charbel estava gravado, e o vi coberto de brilhantes gotas de suor. Imediatamente tirei um pequeno lenço, dizendo: estas gotas são minhas e constituem um presente do Padre Charbel. Me levantarei, e depois com este lenço tratarei todo o meu corpo. Assim o fiz e imediatamente me levantei, diante das minhas irmãs e da multidão que me cercava. Os sinos começaram a bater alegremente louvando ao bom Deus, pois eu estava completamente curada. O segundo milagre. O segundo milagre é o do ex-senhor Skander Obaid. Ele havia sido atingido por um galho de árvore em seu olho direito em 1937, o que causou uma ruptura da retina. Tendo perdido a visão, Sr. Obaid visitou muitos médicos e os melhores especialistas o aconselharam em arrancar o olho, pois todos os esforços da medicina foram considerados inúteis. Ele ficou nesse estado até a aparição dos milagres do Santo Charbel em 1950. Ele se dedicou a rezar. E com muitas orações, junto ao túmulo do Santo Charbel em Anaia, ele viu mais tarde Santo Charbel, num sonho, pedindo-lhe para se dirigir ao convento. Sr. Obaid passou o dia rezando no monastério e deitou-se junto ao túmulo. Após isso, ele sentiu uma dor no olho. Quando ele voltou a Bagdad, a dor continuou, mas muito mais insuportável. Ele dormiu e viu no sonho seguinte, que ele estava na entrada do convento Santo Moisés descarregando uma viatura.
De repente, o motorista enfiou uma barra de ferro no olho dele. Neste momento, ele acordou com medo. Ele teve o mesmo sonho mais uma vez, mas desta vez, ele viu um Mandy jogando uma substância parecida como um pó. Ele lhe disse: vai sofrer e muito, mas vai ser curado no final. E o Mana em seguida desapareceu. Sr. Skander Obaid olhou para o chão e viu gravadas as seguintes palavras: Padre Charbel, servo de Deus. Ele se sobressaltou e cobriu o olho com uma toalha e viu claramente nela a imagem do santo Charbel. Ele começou a gritar chamando por sua esposa. Os vizinhos se aglomeravam e gritavam com vozes de alegria e cantavam rezando. São Charbel é conhecido no mundo inteiro. Centenas de milhares de cartas que chegam ao mosteiro de Anaia testemunham um fato. Assim, a vida de São Charbel é uma prova de que o verdadeiro eremita na igreja é um apóstolo de Cristo, apóstolo por excelência. O número de cartas que chegavam ao mosteiro pedindo ajuda, orações e relíquias do santo era de 300.000 a cada ano. Padre Charbel foi beatificado no dia 5 de dezembro de 1965, por sua santidade, o Papa Paulo VI. São Charbel foi canonizado em 5 de dezembro de 1977 pelo Papa Paulo VI, que disse: um ermitão das montanhas libanesas é inscrito no número dos santificados. Um novo eminente membro da santidade monástica está enriquecendo, por seu exemplo e intercessão, todas as pessoas cristãs. Possa ele nos fazer entender, em um mundo em grande parte fascinado por riqueza e conforto, o valor supremo da pobreza, para libertar a alma, em sua ascensão para Deus. O exemplo e estilo de vida do santo Charbel, ermitão e santo, inspira as pessoas de Deus para buscar o silêncio, a solidão e a solidariedade neste mundo materialista. E milhares já têm sido os miraculados. Segundo o mosteiro de São Maor, já são cerca de 29.000 os milagres documentados e esse número só cresce a cada dia. Este filme tem continuação.